Boa noite, queridos e amados irmãos. Como eu havia prometido aos amados irmãos, falta 1 minuto para 19 horas. E nós estamos aí entrando novamente para transmitir a palavra de Deus. E hoje eu vou estar falando sobre a fornalha de fogo. Hoje é um dia de idolatria em nosso Brasil. Hoje você ouviu barulho de foguetes sendo soltado aí no Brasil inteiro. A nação adorando um Deus morto. Então eu resolvi, com a ajuda de Deus, hoje à noite, falar com você sobre a fornalha de fogo. No livro de Daniel, no capítulo 3. Esses jovens que foram colocados nessa fornalha
justamente porque eles eram fiéis a Deus, né? E porque eles eram fiéis a Deus, eles então foram jogados dentro desta fornalha de fogo, porque eles disseram: nós não vamos nos encurvar, não vamos nos encurvar, não vamos adorar a estátua, nós não vamos adorar a imagem, não vamos adorar pedra, não vamos adorar madeira, não vamos adorar gesso, não vamos adorar um Deus morto. E quando eles falaram isso, eles foram jogados dentro desta fornalha. A imagem era a imagem de um rei, a imagem do rei Nabucodonosor. Então eu gostaria que você me ajudasse nesta noite, a gente conseguir falar um pouco, né? Durante 1h30, no mínimo aqui, sobre essa linda história que conta a história desses jovens hebreus que tiveram esse desafio e essa batalha tremenda. Aleluia. Eu não estou conseguindo compartilhar, chamar os irmãos para assistir a live, eu não estou conseguindo. Eu vou até lá buscar o celular para ver se eu consigo compartilhar para uns 10 irmãos, mas não está fácil. Eu vou aqui tentar para ver se eu consigo compartilhar com alguns irmãos, né? É muito bom. Glória a Deus. Eu quero que vocês sintam a presença de Deus aí, aonde vocês estiverem agora, porque eu creio no Deus que opera milagre. Eu creio no Deus que é um Deus santo, é um Deus de alegria, é um Deus poderoso, é um Deus que está aí para nos abençoar, para nos guardar. E eu vou tentar aqui, tá? Eu vou convidar aqui algumas pessoas. Aleluia. Glória a Deus.
Então, como eu tinha prometido para os amados irmãos, a gente vai falar hoje sobre esse tema impactante, sobre esse tema abençoado, né? Falando sobre, aleluia, falando sobre esse tema, a fornalha de fogo. Glória a Deus. A fornalha de fogo. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, e vamos entrar na palavra de Deus. Estou dando tempo aqui para o povo chegar, mas parece que até agora não vai ter jeito, né? Então vamos lá. O Daniel, capítulo 3, aqui no Daniel 3, Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, olha, e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os perfeitos governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes e magistrados e todas as autoridades provinciais para assistir à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiro, tesoureiro, juiz e magistrado, todas as autoridades dali se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer e ficar em pé diante dela. Olha só, que coisa de louco. Era como se eu estivesse vendo hoje o retrato da igreja, a situação da igreja que se encontra hoje, do mesmo jeito que se encontrava aqui, diante dessa estátua do rei. Impressionante. Parece que você pode ver com seus próprios olhos essa imagem sendo erguida, né? Sendo dedicada à deusa brasileira do Brasil. Essa imagem sendo erguida. E então, a Bíblia conta a história desse menino, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram hebreus. Eles vieram da Babilônia. Eles estavam em Israel, em sua terra, e durante uma batalha, eles foram então levados para o cativeiro. E quem levou eles para o cativeiro foi o rei Nabucodonosor. E ali vivendo da Babilônia, cativo, em pleno cativeiro, obrigado a conviver com a cultura de um país, de uma nação que adora ídolos e que não adoram a Deus. E quando você abre o livro de Daniel, você fica pensando quantos anos que Daniel tinha nesta época, Sadraque, Mesaque e Abednego. Houve um espaço de cerca de 20 anos se passaram entre os capítulos 2 e 3 de Daniel. 20 anos. Daniel agora estava nos seus 30 anos de idade. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com 30 metros de altura e 3 metros de largura. Ele chama todos, governantes, sátrapas, legisladores, prefeitos, governadores, executivos, juízes e magistrados, judiciário, conselheiros, ministros, tesoureiros, secretários, judiciários, secretários administrativos para uma grande reunião. Não é o que está acontecendo no Brasil hoje? Estão todos lá em Aparecida, se encurvando diante de uma imagem. Até mesmo o deputado federal evangélico está lá beijando os pés da imagem. Muitas vezes nós caímos em situações que são armadas para nós queimar. E esta situação foi armada para que esses jovens fossem queimados.
E eles tiveram um problemão quando eles viram que a situação era difícil. Eles estavam ali e eles então olham para aquela grande estátua de 30 metros de altura. Estão numa situação agora que não tem como escapar, não tem como sair dali. Era uma grande reunião. Eles estavam ali não porque eles queriam estar ali. Eles caíram naquela situação. Foi algo armado para eles. Então é nesse momento que a gente precisa ter a confiança no Senhor. Ele não nos livra do problema, mas nos livra dentro do problema. Esses meninos foram jogados dentro desta fornalha de fogo. E Deus veio. E Deus veio. Então Deus, Ele não livrou esses 3 meninos do problema. Ele livrou eles no problema. Ele entrou lá dentro para estar com eles no meio do fogo. Se for preciso, Deus vai entrar com você dentro da fornalha para estar com você dentro do fogo. Ele fala, eu creio que é em Isaías que fala, não é? Que se você passares pelo fogo, eu lá estarei contigo. Tânia Maria, ele fala também, se você passar pelas águas, eu também estarei lá contigo. É lindo isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvar a Deus no meio da dificuldade. E quando você ouve ali, aquela dezenas de músicos que estão ali, os músicos babilônios foram também convocados para estar ali. E uma pergunta que eu quero dizer para você nesta noite, que estão me assistindo. Você já passou pelo fogo alguma vez? Você já passou pelas labaredas de fogo alguma vez? Nós vamos nesta noite compreender o poder que aqueles jovens sentiram ali na fornalha. O poder que eles sentiram ali dentro daquele forno. Quando eles experimentaram coisas que são mais poderosas do que o fogo. Isto é lindo. Aleluia. Eu queria ter estado lá, Maria Conceição, para ver aquele momento que eles foram amarrados com cordas, suas roupas, seus pertences. A única riqueza que eles tinham era o seu bem mais precioso, a sua vida. Eu imagino como que eles se sentiram, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles fizeram um cordão. O cordão de 3 cordas, ele não se rompe facilmente. É isso que a Bíblia fala. Né, Tânia Maria? O cordão de 3 bordas, de 3 cordas, ele não se rompe facilmente. E eles foram jogados ali. E agora estão experimentando coisas que são mais poderosas do que o fogo. Então, quando a gente tem uma prova de fogo na vida da gente, a gente experimenta coisas poderosas mais do que o fogo. E eu quero mostrar para você aqui neste momento agora, quando a gente tem uma prova de fogo na vida da gente, a gente experimenta coisas poderosas. Eu quero te mostrar nesta noite o poder do louvor.
Glória a Deus. O poder do louvor, minha pequena congregação de 5 pessoas. Vocês que estão me assistindo. É interessante que, quando eu leio aqui o versículo 1 do capítulo 3, aleluia. Glória a Deus. Esta é a ordem que é dada a vocês. Ó homem de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música, prostre-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. O poder do louvor. Olha quantos músicos estavam ali presentes naquela oferenda para adorar uma estátua de 30 metros de altura por 20 por 3 de largura, adorando uma imagem morta. Os músicos estavam ali quando os instrumentos soltassem o primeiro som. Quando os instrumentos soltassem o primeiro som, todos deveriam se prostrar em símbolo de adoração à imagem que o rei fez. Porque ele tinha feito um decreto irrevogável. Ninguém poderia revogar aquele decreto. O arauto chegou e ele pega a folha, o documento do rei. O arauto, ele leu o decreto do rei para o povo, que quando tocasse os instrumentos da cítara, da gaita de foles, do saltério, da trombeta, harpa e pífaro, ao ouvir a música, todos deveriam se prostrar diante da estátua. Todos, sem exceção. Os hebreus, os cananeus, toda a nação que morava na Babilônia. Esta era a cultura. Tinham que se prostrar diante da estátua. E não obedecendo esta ordem, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E todos os povos se prostraram diante da estátua. Todos, sem exceção. Ninguém neste momento olhou religião. Ninguém neste momento olhou religião. Agora eu pergunto para vocês, todos se prostraram diante da estátua. Isto mostra o poder do louvor. O poder que o louvor tem. Você acha que eles se prostraram diante da estátua foi por causa do poder do louvor ou foi por causa do poder do decreto? O que leva uma nação igual ao nosso país, o Brasil, tirar um dia no seu calendário para adoração de uma imagem que a lenda diz que apareceu no Rio? E o Brasil todo fica adorando esta imagem. Um decreto governamental colocou no calendário brasileiro este feriado absurdo. Eu não entendo. O poder do louvor. E quando eles ouviram a primeira nota da cítara,
A primeira nota da flauta, a primeira nota da trombeta, o primeiro alarido da trombeta, o primeiro som da harpa, do pífaro, do saltério, da gaita de folhas. Eles então se prostraram. O poder do louvor. A música alegra, emociona, envolve. Por isso o rei usou a música como estratégia. E hoje nós também temos usado dentro de nossos púlpitos a música como estratégia para atrair o povo para dentro da casa de Deus. Oi. A música alegra o coração. A música alegra o coração. Aleluia. Então, o rei Nabucodonosor, Carlos André, ele usou a música como estratégia para fazer com que o povo se prostrasse diante de alguém que está morto. A música, ela tem tanta força, a música, ela tem tanta força, ela tem tanto poder que quando você entra no funeral, alguém está tocando música. Você entra dentro de uma reunião fúnebre, alguém está tocando uma canção. Quando alguém está morrendo, alguém está cantando uma canção. Quando o Titanic estava afundando naquelas águas, um grupo de irmãos começaram a tocar seus violões, sua gaita de fole, seu violino, cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eles não cantavam, eles somente tocavam seus instrumentos. Eles morreram cantando, morreram tocando música para Deus. Quem já assistiu o filme do Titanic aqui, faz assim com a mão para mim, igual a Tânia está fazendo ali. Vocês viram aquela cena? Porque a música, ela alegra, a música emociona, ela nos envolve. Um casamento, sem música, não é um casamento. Uma festa sem música não é uma festa. Em todo lugar, a música é usada como estratégia para alegrar, para fazer a pessoa chorar, né? Se eu perguntasse a você qual é a música que você gosta de ouvir e que derruba a lágrima dos seus olhos, qual é a canção que você começa a ouvir e de repente você desaba a chorar? Você começa a chorar. Não é verdade, Irene Piccoli, Maria da Conceição? Todos nós temos uma canção favorita. Por quê? Porque a música nos emociona. O rei é inteligente. Ele usa a música como estratégia. Quando você passar pelo fogo, lembre-se que seu louvor tem poder de aliviar a dor da perseguição.
Agora eu te pergunto, você lê a história da igreja, você lê a história dos santos do passado, dos nossos heróis, desde os primórdios da igreja de Atos. Você assiste esses filmes de Beúa, você assiste esses filmes de Maria Madalena, Jesus de Nazaré, filme que fala sobre Paulo. A Bíblia diz que dentro da prisão eles estão louvando. Alô? Então, gente, você pode ver que eles estavam sempre louvando, cantando, orando, buscando a Deus. A oração deve estar sempre misturada com louvor. Amém? Porque o louvor, ele tem uma mistura no meio da receita chamada oração. Oração sem louvor, ela não tem o mesmo poder quando você louva orando, ou quando você ora louvando. Gente, isso é lindo. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando você falar, Pastor Abrão, eu estou passando pelo fogo, eu vou dizer a você, Maria da Conceição, então comece a louvar a Deus. Antônio Matos, comece a louvar a Deus. Porque o seu poder de aliviar a dor tem o louvor. Ele alivia a dor da perseguição. Quando eles pegaram Policarpo, discípulo de João, eles amarraram aquele pobre homem numa estaca, e em volta da estaca fizeram uma grande fogueira. Colocaram lenha ali e tacaram fogo, e a Policarpo morreu queimado, louvando a Deus, Senhor da glória. Estevão, quando estava sendo pedrejado, as palavras de Estevão hoje se tornaram canções. Eis que vejo os céus abertos, né? Então, se tornaram canções, louvor. Porque eles sabiam que se eles louvassem, eles iriam encontrar alívio para a perseguição e para a dor. Não agradeça a Deus somente quando tudo estiver bem. É normal a pessoa chegar e agradecer a Deus quando tudo vai bem. Mas adore a Deus de todo o coração. Todo o coração. E Ele te livrará do fogo. Uma adoração perfeita. Entregue o seu corpo em adoração. E você louva a Deus no meio das dificuldades? É uma pergunta que eu estou te fazendo esta noite. Você louva a Deus no meio das dificuldades? Eu estou lá dentro com uma mulher enferma em cima da cama, aguardando uma consulta agora nessa semana, para ser decidido se ela vai operar ou não. Era para mim estar lá resmungando, murmurando, com o coração amargurado. Mas eu estou aqui diante desta câmera, dizendo a vocês, tudo é possível para aquele que crê. Eu estou aqui louvando juntamente com vocês nesta live, dizendo a vocês, louvem a Deus no meio das dificuldades. Adore a Deus até mesmo no meio da fornalha. Aleluia. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração.
Na presença dos deuses a ti cantarei louvor. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu estou aqui louvando. Eu estou aqui louvando, porque a minha esposa, a sua vida, foi tudo colocado nas mãos do Deus poderoso da glória. Ela está no meio da fornalha, mas o quarto homem está lá. Louvado seja Deus. Tudo colocado nas mãos do Deus poderoso da glória. Ela está no meio da fornalha. Aleluia, Maria da Conceição. Aprenda o segredo do poder do louvor. Louve quando você acordar. Louve quando você estiver dormindo. Louve quando você estiver almoçando. Louve quando você estiver trabalhando na tua máquina de costura. Louve, Tana Maria, quando você estiver no monte. Louve quando você estiver em casa. Aleluia. Louve. Louve. Segundo ponto desta mensagem. Primeiro eu te falei que para vencer a fornalha, você precisa louvar. Você não vai vencer a fornalha, você não vai vencer o fogo, você não vai ter a presença do quarto homem se você não louvar. Louve, que o quarto homem vem. Eu quero que você nesta noite se envolva no louvor. Segundo ponto, o poder da obediência. O poder da obediência. É interessante, o poder da obediência. Quando eu leio o versículo 13, do capítulo 3, diz assim a palavra no versículo 13. Mas alguns judeus, que nomeaste para ser administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e assim que eles forem conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro da cítara, da harpa do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês não se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos? Olha o desafio de Nabucodonosor aqui. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Olha. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se a gente for atirado na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então os três jovens falaram com ele: mesmo que Deus não venha me socorrer, mesmo que ele não venha nos socorrer no meio do fogo, na fornalha, mesmo assim nós não vamos adorar a tua imagem. Gente, isto que é ter caráter. Meu Deus. Meu Deus. O poder da obediência.
Misael, Ananias e Azarias se mantiveram firmes e não se ajoelharem diante da imagem, e os outros ficaram furiosos. Porque aquele na igreja que não obedece a Deus e vai fazer as coisas tudo fora, desordenadamente, ele vira uma fera com você, Isabel Alves, com a Maria da Conceição, vocês que fazem tudo direitinho para Deus. Eles não ajoelharam diante da imagem e os outros ficaram furiosos. A sua adoração deixa outros com furor. Por que eles não ajoelharam? Eles não ajoelharam por causa da palavra de Deus. Os católicos precisam ler esse versículo, Êxodo 20, versículo 3 e 5. Você não adora um outro Deus estranho? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e neles prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Foi por causa disso que eles não adoraram a imagem do rei. Porque eles tinham boas mães, bons pais, que antes deles serem levados cativos para o cativeiro da Babilônia, o pai e a mãe desses meninos falaram com ele: não esqueçam dos mandamentos, não esqueçam do que nós ensinamos, não esqueçam do exemplo que nós damos a vocês, não esqueçam das pedras que nós tiramos do Rio Jordão, não esqueçam dos mandamentos, que a Deus nós servimos, o Deus dos hebreus é o único Deus. Aleluia, a mensagem está boa. E graças a Deus que estacionei no número 10. Tem 10 pessoas me vendo, ouvindo a palavra. Isso é bom. A palavra de Deus não tem muita audiência, né? É por isso que a Bíblia fala que o caminho é estreito e pouca gente encontra ele. O caminho espaçoso tem multidões ali dentro. Olha, eles foram levados, Antônio Matos, eles foram levados perante o rei. E Nabucodonosor deu uma segunda chance para eles se ajoelharem. Ele deu uma outra chance: vamos, vocês devem ajoelhar, eu não quero matar vocês. Vocês são meus administradores do castelo, eu preciso de vocês no reino. Então ele disse: eu vou tocar a música de novo. Eu vou mandar os músicos tocar de novo. Eu vou dar a segunda chance para vocês. Você queria uma segunda chance para adorar uma imagem? Você iria querer uma segunda chance para adorar uma imagem? Não brinca comigo. Para quê? Você queria uma segunda chance para adorar uma imagem? Para que eles iriam fazer isso? Né? Não havia motivo para eles fazerem isso. Você não pode ser esse tipo de crente que está sempre recuando, voltando para trás. Não havia motivo para eles fazerem isso. Eles não recuaram. Eles não recuaram. E o rei então deu ordem a todos os músicos: toquem de novo. Toquem. E todo mundo que estava ali, milhares de pessoas estavam ali, todos estavam de olhos cravados em Sadraque, Mesaque e Abdenego. E agora?
Misael, Ananias e Azarias. E novamente todos se ajoelham diante da estátua. Maria Lindomar, uma boa noite, meu querido. Todos ajoelharam diante da estátua. Mas Misael, Ananias e Azarias se mantiveram firmes e não se dobraram. Não se dobre ao pecado. Não dê o seu braço a torcer. Continue acreditando, continue dizendo: eu tenho um Deus, eu vou servir a Deus. Mesmo que eu tenha algumas derrotas, mas eu ainda vou continuar acreditando no meu Deus. Esse é o maior sacrifício do crente, é a obediência. Eu concordo com esta frase do Antônio Marcos. E eles mantiveram firmes e não se dobraram. Misael, um bordão. Ananias, um cordão. E Azarias, um cordão. 3 cordão. 3 bordão. Eles não se rompem facilmente. Eles não dobraram. Eles não dobraram. Então, 3 bordão. E você também não pode dobrar. Existem muitos problemas na nossa vida que tentam dobrar a vida de um cristão. Tem ou não tem? Meu Deus! Quantos problemas, gente, você tem na tua vida, você já teve na tua vida, e Satanás disse: se dobre para mim. Vamos, Maria Lindomar. Quantas vezes Satanás falou para você, Maria Lindomar? Você precisa se dobrar para mim. Você precisa se dobrar para mim. E você disse: não, eu vou me manter firme. Ele é o firme fundamento. A mensagem está boa. Compartilha para nós aí. Aleluia. Quantos problemas está dizendo? Dobre. É a hora de você se dobrar. Se renda. Mas você não pode se render facilmente. Aleluia. A Maria Lindomar está recebendo a mensagem. A Isabel Alves está recebendo a mensagem. A Tânia Maria está recebendo a mensagem. Que nenhum problema possa nos parar em lutar. Vamos vencer a um. É lutar, é lutar. Não se renda. Você pode até ter perdido o primeiro round no ringue da vida. Mas se você manter firme em pé, você vai vencer em nome de Jesus. Maria da Conceição está entendendo a mensagem também. Posso até morrer, mas ao Deus estranho eu nunca vou me dobrar, eu nunca vou adorar. Aleluia! Ah, Deus! Eu não vou me dobrar. Eu não vou me render ao inimigo da minha alma. Eu vou sempre te adorar. E por isso dá-nos força, dá-nos vitória, nos ajude, né, Irene Piccoli? Continue comentando para mim sempre citar o teu nome. Eles não escolheram Jesus como padroeiro do Brasil, Antônio Matos. Porque na mente humana eles entendem que a mãe é maior do que o filho. Mas eu entendo que o filho é maior do que a mãe. Porque o filho é Deus. A mãe
é apenas um instrumento usado por Deus. Aleluia. Mantenha-se firme. Não se renda facilmente. Se você está tendo problemas que estão tentando fazer você se dobrar, esta mensagem é para você hoje à noite. Ela é para mim. Mantenha-se firme, para que você não perca a sua fé. Eu vou ali pegar uma água, tá bom? Aleluia. Eu gostaria que você mostrasse para o inimigo até onde vai a sua força, até onde vai a tua coragem, até onde você aguenta. Grandes pessoas conseguiram vitórias porque não se renderam. Corredores de Olimpíadas, corredores de Fórmula 1, eles nunca se renderam. Abraham Lincoln, grande presidente americano, sempre falava que a América, ela nunca deixará de ser uma nação livre, porque ela nunca se rendeu. Não se renda ao pecado. Não se renda à prisão, à escravidão, a Satanás e a demônios. Não se renda. A obediência restrita a Deus é uma forma poderosa de alcançar livramento em situações difíceis. Entendeu, Olivia Mendes? Eu quero repetir. A obediência irrestrita a Deus é uma forma poderosa de alcançar livramento em situações difíceis. Obedeça a Deus acima de tudo. É uma forma poderosíssima. Você tem obedecido à vontade de Deus? É outra pergunta que eu faço para vocês hoje à noite. Obedeça a Deus, mesmo que não compreenda. Obedeça a Deus. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda, mas continue obedecendo a Deus. Continue obedecendo a Deus. Terceiro ponto desta live que eu quero mostrar para os amados irmãos aqui, o poder do livramento. Quando você não se rende, é sinal que você está recebendo livramento. A Maria da Conceição está falando aqui, ó, dia 16 de julho aqui em Frutal é feriado, ninguém trabalha. Porque eles dizem ser o dia da padroeira da cidade, um absurdo.
padroeiro. O meu padroeiro é Jesus. O poder do livramento só vai vir se você não se render. Aqueles filmes do Rocky Balboa, se você assistiu, filmes que Sylvester Stallone fez, o boxeador, Rocky Balboa. Em todos os filmes, ele quase que perdia a luta, mas quando ele estava quase perdendo a luta, chegava quase lá, que ele já estava quase perdendo, quase esmorecendo, ele vencia o último round, com um golpe mortal. Misael, Ananias e Azarias deram um golpe mortal na boca do estômago do rei Nabucodonosor. A fé inabalável desses 3 jovens foi um soco de direita no queixo da estátua do rei. A única maneira da gente destruir com a idolatria, destruir com os deuses pagãos, destruir com as falsas religiões, com as falsas igrejas, falsos pregadores, é tendo uma fé inabalável e não se rendendo às suas heresias. Nabucodonosor ficou tão furioso que mandou amarrá-los. Você não precisa amarrar o servo de Deus. Cordas não seguram o servo de Deus. Ele mandou amarrá-los. Amarre Misael, amarre Ananias, amarre Azarias. Você não precisa amarrar o homem de Deus, a mulher de Deus, porque mesmo amarrado, eles ainda operam milagre. E você pode notar que esse negócio de amarrar quem serve a Deus é antigo. É antigo mesmo. Começou lá no livro de Juízes, quando eles amarram Sansão. Eles amarram Sansão dentro do calabouço, moendo na moinha. Ele fala com Dalila: se alguém me amarrar com cordas novas, eu serei dominado. Mas ninguém consegue dominar o servo de Deus que adora. Ninguém consegue dominar o verdadeiro adorador. Ninguém consegue amarrar a Maria Lindomar. Ninguém consegue amarrar a Isabel Alves. Aleluia! Você não precisa ficar usando esta frase, está amarrado em nome de Jesus. Você não precisa amarrar ninguém. Está entendendo? Você não precisa amarrar o mal. Você pode usar esta frase: o sangue de Cristo tem poder. Mas o texto diz que Nabucodonosor mandou que os amarrasse, achando que aquelas cordas iriam segurá-los dentro da fornalha. Quem serve a Deus, mesmo amarrado, ele é liberto. A obediência liberta. Aleluia! A mensagem está boa. Deus está dando um alimento bom hoje à noite. Glória a Deus. Aleluia! A Maria Lindomar agora, ela está comentando aqui: pode te amarrar, mas através da fé você rompe as barreiras de Satanás contra a tua vida. Não consegue dominar um verdadeiro adorador. Não domina. Aleluia. Você não nasceu para ser dominado. Você nasceu para dominar. Deus sempre fala com a gente: vocês não serão cauda, vocês serão cabeça. Você estará por cima e você não estará por baixo. Isso é promessa. Você vê que quando eles colocam Sansão ali dentro daquela masmorra, naquele calabouço, moendo, os meninos ferroando ele, judiando do nosso homem de Deus. Sansão estava com a vista toda queimada, cego dos olhos,
não via uma luz mais. Por causa da desobediência, do pecado, ele ficou cego. Perdeu seus olhos espirituais e naturais. Mas só que eles esqueceram que o cabelo de Sansão começou a crescer. O poder de Deus começou a fruir da vida de Sansão. O poder de Deus voltou a crescer na vida do homem de Deus, Derivaldo Santos. Aleluia! E naquele momento, ele estava todo acorrentado no calabouço, acorrentado nos braços, acorrentado no pescoço, acorrentado nos pés, nos tornozelos. Mas a Bíblia diz que a força do Deus Todo-Poderoso da glória, a virtude do Espírito Santo veio sobre Sansão. E ali dentro daquele subsolo, daquele subterrâneo, daquele porão, ali naquele reino, a Bíblia diz que ele diz ao garoto: olha, me leve agora. Ele rebenta aquelas correntes. No crente que obedece não fica acorrentado. O crente que obedece, as correntes não segura. O crente que obedece, as amarras não segura. A fornalha não segura. A cova não segura. As prisões não segura. Os ferrolhos não segura. Não há barreiras. Aleluia, nem cordas, nem correntes que o segura. Sansão diz ao menino: me leve para as colunas que seguram o templo do rei Dagon, do Deus Dagon. Nós fomos colocados aqui neste planeta para destruir a idolatria. Nós somos colocados neste planeta como a noiva do Cordeiro para combater o mal, combater os idólatras, combater a idolatria. Somos chamados para quebrar, sim, quebrar a imagem da idolatria no coração das pessoas. Chega! Gente, crente não faz aliança com as trevas, pastores fazendo aliança com padres, pregadores fazendo aliança com catedrais católicas, o miticismo no meio da igreja, aliança com povos estranhos, aliança com religiões estranhas, aliança com homens que usam batina. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos uma aliança santa. Nós somos uma semente santa. Nós somos um povo escolhido. Nós não nos misturamos. O ecumenismo deve ser tirado do meio da igreja. Meu Deus. Fala, meu filho. Ainda não, daqui a pouco. Não adianta Satanás ficar furioso e mandar te amarrar. Eles acharam que jogando Jeremias dentro de um poço, Olívia Mendes, eles iam parar o ministério profético dele, Derivaldo Santos. Oh, gente! Jeremias sai daquele poço, ele sai trazendo uma nova profecia para o rei de Jerusalém, de Israel. Jeremias fica 1 ano deitado na entrada da cidade, nu, sem roupa, como manifesto pelo pecado da cidade. Eles tentaram abarrar. Eles pegam Paulo e Silas e colocam eles dentro da prisão, amarrados, acorrentados, com tornozelos amarrados. Evangelista Carlos André, eles amarram os homens de Deus e colocam uma quarentena de soldados vigiando lá. Não adianta. O ponto número 1 desta mensagem é o poder do louvor. Paulo cantava. Maria da Conceição ama quando eu falo do apóstolo Paulo. Será que ela já foi jantar? Olha, eles começam a louvar, eles começam a cantar, eles começam a gritar, eles começam a louvar a Deus. Meia-noite, eles estão louvando. Meia-noite, eles estão cantando, prestando louvor a Deus. Como pode uma coisa dessa?
Derivaldo Santos, como pode uma coisa dessa? A pessoa louvar dentro da prisão, a pessoa louvar dentro da cadeia, a louvar em meio a ferrolhos no pescoço, a grilhões no braço, nos pés, sangrando. Mas eles louvavam porque eles são chamados para louvar, adoravam porque são chamados para adorar, oravam porque são chamados para orar. Olívia Mendes, Olívia Mendes está pedindo oração e eu tenho aqui a minha cadernetinha que eu anoto o nome das pessoas que pedem oração. Deixa eu anotar o nome dela. A primeira que pediu oração, Olívia Mendes. Prontinho, tá aqui, ó. Gente, a meia-noite é quando tudo acontece, Derivaldo. A meia-noite é quando o louvor sobe. À meia-noite ouve-se o grito. À meia-noite as portas se abrem. À meia-noite os ferrolhos se quebram. À meia-noite. Pedro, Silas, eles estão presos. E a igreja fazendo contínua oração por eles. Gente, isso é maravilhoso. Olha, a Olívia Mendes orava meia hora, depois ela acabava, falava: Maria Lindomar, agora é tua hora de orar. Acabava meia hora da Lindomar. Agora, Derivaldo Santo, é sua meia hora de você orar. E depois do Derivaldo Santo vinha o André, Carlos André, agora é tua hora de orar. Agora, Carlos André, acabou a tua meia hora, agora é a hora da Silva Nogueira orar. A Silva Nogueira orava meia hora, agora acabou a hora da Silva Nogueira, agora é a hora da Tânia Maria orar. Depois, Antônia Maria, acabava a tua meia hora de orar, agora é a hora do pastor Abrão orar. Orando, sem cessar, continuamente. E o poder do inferno não foi segurado. Ele não conseguiu segurar o poder de Deus. O poder do inferno teve que quebrar diante do poder da oração. E as portas se quebraram. Deus enviou anjos lá e eles abriram a porta para Pedro, para eles saírem daquela prisão. E houve salvação ali. Glória a Deus, glória a Deus. Amado, precisamos de anjos, sim, Senhor. Precisamos de anjos, sim, Senhor. Deus ainda opera milagre. Deus ainda pode fazer coisas grandes. Deus ainda manda o quarto homem na fornalha. Aleluia. Ele não mudou. Nós é que mudamos. Gente. A fornalha foi acesa 7 vezes mais. Você acha que Satanás vai desistir de você? Não, ele não vai desistir. Quando um ferrolho é quebrado, Maria da Conceição, vai vir outro, mais outro, mais outro, mais outro. E você vai ouvir o barulho de todos se quebrando. Pá, 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 pá. Aleluia, porque nós temos o grande Deus. Antônio Matos, atividade espiritual, mas força do universo é do nosso Deus. Aleluia. Em toda a história bíblica, todo servo de Deus que foi amarrado, que foi acorrentado, que teve a sua vida ameaçada de morte, o ferrolho foi quebrado, os grilhões foram quebrados. Aleluia. Glória a Deus. Ela era uma irmã, uma das irmãs mais abençoadas da Assembleia de Deus aqui da nossa cidade. O marido dela, um homem ímpio, um homem incrédulo. E ele não gostava de deixar a irmã Maria ir para a igreja para cultuar o seu Deus.
Em uma noite, a irmã Maria chega e pega a sua velha Bíblia na estante e coloca sobre o seu braço. Ela pega o seu manto e coloca sobre o ombro, porque aquela noite está muito fria. Ela vai na estante e pega a tua velha harpa para louvar a Deus. Ela pega o seu lenço e leva com ela para enxugar as lágrimas durante o culto. E quando ela chega na porta para sair, o marido vem correndo com o revólver. Ele coloca aquele revólver na cabeça da irmã Maria e fala com ela: se você atravessar esta porta agora, eu te mato. Você não vai à igreja hoje. E olha que naquela noite estava chovendo. Estava muito frio. E o marido com o revólver na cabeça dela falando: você não vai à igreja hoje. Mas a irmã Maria era cheia da graça de Deus. Ela sabia que amarras não segurava aquela irmã. Aquela irmã, ela olhou para o marido enfurecido como Nabucodonosor e disse para o teu esposo: se você atirar, eu irei para o céu. Mas se você não atirar, eu vou para a igreja. E aquele homem começou a tremer. Ele ficou tremendo com o revólver na cabeça da irmã, engatilhado, durante 30 segundos. E ela então disse para ele: o que você vai decidir, homem? Você vai atirar ou não? Ele abaixou o revólver e voltou para dentro do quarto aborrecido. E a irmã saiu com sua Bíblia, sua harpa, seu lenço e foi para a igreja cultuar a Deus. Ninguém segura o poder do louvor. Ninguém segura o poder de uma fé genuína. Ninguém segura aquele crente que não se rende. Aleluia. Não vou me render. Não vou me render. Não vou me render. Quem segura aquele crente que não se rende? Aleluia. Não vou me render. Não vou me render. Não vou me render. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atalaias não se rendam. Pregadores não se rendam. Filhos e filhas de Deus não se rendam. Ele vem vindo. A vitória vem vindo. Ele vem vindo. Cavalgando sobre os montes ele vem. E ele vem. E ele vem. Ele ficou tão furioso que mandou aumentar 7 vezes mais o fogo. E você sabe aqui que o número 7 representa Deus. E eles foram lançados no fogo. E quando eles caíram dentro daquela fornalha, Nabucodonosor, ele olha. Ele olha para aquela cena e ele fica assustado. A sua adoração assusta o ímpio. O que Deus faz para você assusta aqueles que não creem nele. Ele viu algo estranho. Ele havia jogado 3 dentro da fornalha, mas quando ele olha, ele vê 4. E você sabia que o número 4 na Bíblia significa fundamento. Fundamento. Força, segurança. Você não dorme em cima de uma cama que só tenha 3 pés.
Você não senta sobre uma cadeira que tem somente 3 pés. Você não está sobre uma mesa que só tem apenas 3 pés. Tem que ter 4. O Filho do Fogo entrou lá. Aleluia! O rei não sabia que Deus é acostumado a mexer com fogo. Glória a Deus! Fogo, 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 fogo é a especialidade de Deus. Glória a Deus! Fogo, olha só, gente. Aleluia! Você lembra de Sodoma e Gomorra? Você lembra? Fogo é a especialidade de Deus. Ele é o Deus do fogo. Ele é o Deus da água. Não é Iemanjá, não. Não é Iemanjá, não, Irene Piccoli. O Deus do fogo é Deus. Não é Satanás, não, é Deus. O Deus da água não é Deus Iemanjá, é Deus que é o Deus da água. Não é Napoleão, é Deus. O Deus do vento não é Baal, é Deus. O Deus da chuva não é Baal, é Deus, é o Deus da chuva. Você está lembrado? Quando Isaías estava orando e falou: meu Deus, meus lábios são impuros. E veio uma tenaz do trono, como uma tenaz de fogo. E os lábios de Isaías é purificado com fogo. Deus, ele entende de fogo. A prata é refinada no fogo, o ouro é refinado no fogo. Gente, no dia de Pentecoste, e vocês receberão poder, revestimento de poder e de fogo. E foram vistas sobre eles línguas de fogo, como línguas de fogo que pousava sobre a cabeça de cada um deles. E nós cantamos os maiores corinhos da igreja hoje, falando de fogo. Queima ele, Jesus, queima ele. Queima ele, Jesus, queima ele. Queima ele, Jesus, queima ele. Não canta esse corinho? Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Então, a igreja sabe lidar com fogo. A igreja é pentecostal, claro. E aquele grito que você ouve lá no Monte Moriá, no Monte Sinai, ou no Monte Horebe. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Ouviu? Você ouve um grito. Moisés! Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés olha, ele vê uma sarça que estava pegando fogo. Aquela sarça, Irene Piccoli, estava pegando fogo, mas ela não se queimava. Eu estou vendo a Irene pegando fogo, mas ela não se queima. Eu estou vendo a Olívia Mendes aqui pegando fogo, mas ela não se queima. Eu estou vendo a Maria Lindomar pegando fogo, mas ela não se queima. Eu estou vendo o Deivaldo Santos pegando fogo, mas ele não se queima. Eu estou vendo o Carlos André pegando fogo, mas ele não se queima. Se a Tânia Maria estiver aí ainda, eu posso ver a Tânia Maria pegando fogo, mas ela não se queima. A Isabel Alves. Então, quando ele manda acender a fornalha 7 vezes mais,
7, ele começou a invocar o nome de Deus. E ele viu o quarto homem. O quarto homem. Esse quarto homem, ele entra dentro da fornalha de Erivaldo Santos somente para uma coisa, para passear. E eles começaram a passear dentro da fornalha. Maria Lúcia da Costa chegou, tá vendo? Chegou agora, acho que ela estava na igreja, porque eu falei com ela que a minha live era 19 horas. Né? Mas o importante é que ela chegou, antes do fogo apagar. O quarto homem veio somente para uma coisa. Ele veio para passear. A Bíblia fala que eles estavam passeando dentro da fornalha. Com Jesus você passeia dentro da fornalha. Com Jesus você anda sobre a avenida do mar. Você quer caminhar sobre as águas do grande oceano Atlântico, segurando na mão de Jesus? Você já imaginou um poder desse? Você pensou? Eu estava vendo o filme do Superman, né? Eu estava vendo o filme do Superman, aquele filme antigo do Super-Homem, do Superman. E ele pega aquela repórter de um jornal que gosta demais dele. E ela descobre que o Crane, que o Kent, sei lá, o Crane, ele é o Superman. E ele então pega ela pela mão e resolve dar uma voada para o céu, mostrando para ela as estrelas. E ela é levada do lado dele e eles começam a voar no céu sideral. Ele leva ela para as estrelas, acima das nuvens, e aquela mulher fica estupefada pela beleza do universo. E vendo o Superman carregando aquela mulher do lado dele, eu imagino a Maria Lúcia da Costa ao lado das asas do Senhor da Glória, e ele levando você para conhecer os planetas, para conhecer Saturno, Plutão, Mercúrio, Marte e por aí vai. Você imaginou? A Bíblia fala que ele voa, viaja sobre as asas do vento. Então a Bíblia fala que Deus enviou o anjo, Jesus estava lá. O quarto homem era um aspecto ao Filho dos deuses. Então Jesus foi lá, passeando com eles, no meio da fornalha. 4 homens no fogo. O aspecto do quarto homem era semelhante a um filho dos deuses. Eles estavam soltos, eu não estava mais amarrado. Alguém desamarrou eles. Porque o quarto homem chegou lá e tirou todo o cheiro de fumaça que havia na roupa deles. Nada neles foi atingido por aquele fogo. O interessante é que eles foram jogados ali amarrados, todos amarrados. Mas agora o texto diz que eles estavam soltos, passeando no fogo, e nada lhes tinha acontecido. Nada tinha lhes acontecido. Aleluia! E Nabucodonosor olha e ele pergunta: quem é este quarto homem? Quem é este quarto homem? Quem era ele? E como ele ainda estavam vivos? Como pode uma coisa dessa? Eles estavam vivos. Oh, meu Deus! O poder do livramento. O poder do livramento. O poder do livramento. Quem era o quarto homem?
O próprio Deus havia prometido isso em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Em Isaías ele já tinha prometido isso. E agora? Nós já estamos aqui em Daniel. Daniel é depois de Ezequiel. Oh, glória! Uma promessa se cumprindo aqui. Aleluia! Então, Deus disse a Jesus: vá lá, meu filho, entre na fornalha para estar com eles. O rei se aproxima do fogo, ele vai aproximando do fogo, e o chamou: saiam da fornalha, saiam. Misael, Ananias e Azarias saíram totalmente salvos, sem qualquer cheiro de fumaça. E nesta noite eu te faço a terceira pergunta: você crê que Deus pode te livrar? Você crê, Maria Lúcia, que Deus pode te livrar? A mão do Senhor te socorre na tribulação. E eu quero concluir esta live hoje à noite falando: Deus te livra do fogo. Deus te livra do fogo. Aleluia. Nós já vimos o poder da obediência, o poder do louvor. E agora nós já vimos o poder do livramento. E agora nós vamos ver: Deus te livra do fogo. Glória a Deus. Aleluia. Agora é a hora. Através daquela fornalha, Nabucodonosor conheceu o poder de Deus. O seu milagre é para levar outros até a Deus. O seu milagre é para levar outros até Jesus. Nada acontece a você por um acaso. O seu estilo de vida, o seu testemunho, a sua santidade, o seu modo de ser, é para que outros venham até a Cristo. Através daqueles 3 meninos, Nabucodonosor pôde chegar ao conhecimento da verdade. E ele começa agora uma série de louvores a Deus. Ele louva a Deus por tudo, pela natureza. Ele louva a Deus pelos montes. Ele louva a Deus pelo seu poder de livrar. E nos momentos mais difíceis de nossa vida, louvamos a Deus com maior intensidade e com maior fervor. As dificuldades, a tribulação, a dor, a doença que vem sobre nós, não é para nos deixar lá embaixo, mas é para que nós possamos olhar para ela e dizer: agora é o momento de mim subir. É o momento de me levantar. É o momento de eu aumentar a minha oração. É o momento de me dizer a Deus: tudo posso naquele que me fortalece. É no momento mais difícil da vida que nós louvamos a Deus com maior intensidade e fervor.
Seja intenso na adoração a Deus de Maria da Conceição. Adore com fervor, louve com fervor, ore com fervor, evangelize com fervor. Não se deixe influenciar pelo mundo. Ofereça seu louvor somente para Deus. E outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês esta noite que estão me assistindo: não tenha medo de perseguição. Não tenha medo de perseguição. Jesus passa no fogo com você. Ele te livra do perigo. Seja fiel a Deus acima de tudo. E Deus nunca vai te abandonar. Assim seja. Amém e amém. O quarto homem da fornalha de fogo. Glória a Deus. Agradecendo a Deus sempre por cada um de vocês que tira esses minutos preciosos para adorar a Deus. Agradeça a Deus pela tua vida e pelo carinho que você tem de estar aqui adorando a Deus na beleza da tua santidade com a gente. Aleluia. Glória a Deus. E nós conhecemos depois a história, né? A influência que esses meninos tiveram no reino de Nabucodonosor. Eles passaram por 3 reinos: Dario, Belsazar e Nabucodonosor. Enfrentaram 3 reis diferentes. Na antiga Babilônia, em meio a tanta idolatria, eles venceram. Eles venceram e eles foram triunfantes. E eu quero que você guarde no teu coração estas palavras desta noite, desta live, porque eu creio que Deus tenha falado com muita gente. E eu creio que Deus, para tudo, tem um propósito. Nada acontece na vida da gente por um acaso. Eu proferi esta palavra debaixo de uma autoridade divina. E eu espero que esta palavra incendeie o teu coração, que é o nosso Deus. Que Ele te dê sustentação espiritual. Quando você passar pelas fornalhas da vida, pelos rios tumultuosos da vida, pelas águas bravias da vida, que Deus possa continuar te abençoando, não deixando o fogo deste mundo queimar o de mais precioso que você tem, a sua fé. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor. E que a paz de Deus, que excede todo conhecimento em Cristo Jesus, esteja com os amados irmãos, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Mais perto quero estar do meu Senhor. Lembre-se disso. A palavra profética proferida debaixo de uma autoridade divina incendeia o coração. Espero que o teu coração esteja incendiado esta noite por esta palavra, porque o meu está. Amém? Deus os abençoe.